Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um estudo da Palavra de Deus, mais um vídeo desta série sobre o Santuário Celestial, o centro de nossas esperanças. Estou aqui com o meu amigo Anderson, tudo bem com você? Tudo bem, Tiago. Saúdo a todos os que estão acompanhando esta série de estudos, que está muito interessante. Espero que Deus continue nos abençoando daqui para frente. Então, nos primeiros vídeos nós fizemos uma retrospectiva da evolução doutrinária sobre o Santuário Celestial, as 3 mensagens angélicas, e também nós vimos que várias pessoas fizeram oposição a essa doutrina adventista. Nós destacamos alguns vídeos, nós nos concentramos em estudar os argumentos contrários à posição adventista e também como responder estes argumentos. Nós nos focamos no livro de Hebreus, havia ali 9 objeções e também demos 9 respostas. Mas no final das contas, nós dissemos que, olha, somente com o livro de Hebreus fica 2 possibilidades, né? Alguns textos, é claro, que os críticos extraem mais do que o texto permite, mas alguns textos permitiriam 2 interpretações. Então é como se ficássemos empatados. 2 caminhos possíveis. Como vamos resolver esse impasse, Anderson? Tiago, é exatamente isso que acontece. Vocês que acompanharam os 2 últimos vídeos desta série, viram que nós ali pudemos apresentar respostas consistentes, que nós consideramos consistentes, bem embasadas, e que rechaçam algumas objeções que são feitas pelos evangélicos. Anulam os raciocínios. Exatamente. Mas, quanto a alguns textos, nós somos obrigados a reconhecer que se nós só tivéssemos aqueles textos em toda a Bíblia, haveria pelo menos 2 possibilidades de interpretação e, como você disse, nós não sairíamos do empate. Mas graças a Deus que a revelação é rica, o Espírito Santo orientou os escritores da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós temos na Bíblia informação suficiente para resolver o problema, para eliminar o empate, liquidar esse empate e chegar a uma conclusão definitiva sobre o assunto com respostas satisfatórias às objeções que os críticos do adventismo têm feito à compreensão da doutrina do santuário. Ok. E por onde nós começamos? O empate pode ser desfeito com a revelação que Deus deu no livro do Apocalipse. Eu ia falar para você esperar, que às vezes existe uma tendência de dizer o seguinte: eu vou fazer um desempate com Ellen White. Para quem acredita em Ellen White, digamos, no público adventista, para quem a considera como profeta, a pessoa até consideraria esse texto. Claro. Mas aqui nós precisamos fundamentar uma crença que é até anterior a Ellen White. E nós precisamos fundamentá-la não apenas perante nossos irmãos adventistas, mas perante todas as outras denominações. Sim, Tiago, é exatamente isso. Então não poderíamos, eu vou resolver Hebreus com Ellen White. Não, eu precisaria resolver Hebreus com outro texto da Bíblia, porque a depender de como a Bíblia desempata, Ellen White pode ser considerada uma falsa profetisa. Eu acho que a sua observação foi muito importante, muito pertinente. Os vídeos aqui do seu canal se destinam a adventistas e a não adventistas, e mesmo o público adventista para o qual as declarações de Ellen White como profetisa, mensageira do Senhor, são importantes, são interpretações autorizadas da palavra de Deus, mesmo quando nós estamos falando para esse público, o público interno da denominação, o público adventista, nós precisamos nos lembrar de que esse público, os nossos irmãos adventistas, tem de pregar a mensagem para os de fora, para os não adventistas, para católicos, para evangélicos, para não cristãos, para pessoas das mais variadas denominações. Então, os nossos irmãos precisam ser municiados com argumentos dentro da Bíblia que mostrem a solidez da compreensão adventista da doutrina do santuário. Não que nós não vamos aqui usar os escritos de Ellen White, nós vamos usar, mas queremos mostrar que mesmo se não utilizássemos os escritos de Ellen White, somente pela Bíblia seria possível fundamentar de maneira consistente a doutrina do santuário e somente pela Bíblia também já seria possível responder às objeções dos críticos do adventismo. Então,
Vamos em frente. Sim, eu falei que é no Apocalipse que nós vamos ter uma informação muito interessante, importante e segura que vai resolver boa parte dos problemas. Mas o Apocalipse não fala apenas, né, de símbolos de guerras, de besta, dragão, né? Por que o Apocalipse fala sobre o santuário? Tiago, o Apocalipse fala muito sobre o santuário. Muitas vezes, quando estudamos o livro do Apocalipse, ficamos realmente, como você falou... 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas... Especialmente a besta... 3 mensagens angélicas, a besta do mar, a besta da terra... O 666... Isso. Ficamos com o nosso foco nessas questões, que são relevantes, são importantes, estão no Apocalipse, devem ser entendidas. Mas existem outros aspectos que também merecem atenção e merecem ser compreendidos. E um deles é que o livro do Apocalipse contém um conjunto de coisas sobre o presente, sobre o futuro, da perspectiva do apóstolo João, coisas que foram mostradas para o apóstolo João, tendo como cenário, tendo como palco, pano de fundo, tendo como pano de fundo o santuário. Tudo no Apocalipse se passa no santuário. Meu amigo, anote isso aí e preste muita atenção quando for ler o Apocalipse, que esse detalhe costuma ser passado, né? Você passa longe disso aí, não percebe, mas agora você nunca mais vai olhar o Apocalipse com outros olhos. Você precisa ver que o pano de fundo, onde as revelações foram feitas, foi aonde? No santuário. No santuário, Okay. Exatamente. Santuário celestial, porque o terrestre já havia sido destruído. Bem, então, Tiago, vamos começar o nosso estudo do santuário em Apocalipse por Apocalipse capítulo 1. Vamos focar agora a nossa atenção em Apocalipse capítulo 1. Eu convido os que estão assistindo a este vídeo, acompanhando este estudo, a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 13. 9 a 13. Tiago, você poderia ler para nós, por favor? Vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. João estava preso na ilha de Patmos em função de uma perseguição que o imperador Domiciano tinha desencadeado contra os cristãos. E estando lá na ilha de Patmos, como ele informa aqui no versículo 9, ele teve uma revelação, ele recebeu uma visão. E isso ele indica aqui no começo do versículo 10, quando diz: achei-me em espírito. Essa linguagem ocorre em outras partes e significa que ele teve um arrebatamento de sentidos. O Espírito Santo passou a projetar na mente dele coisas que não estavam no ambiente em que ele se encontrava. E ele teve essa visão no dia do Senhor, no dia de sábado. E o texto diz: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O ponto que eu quero destacar aqui, Tiago, é que, ao contrário do que algumas pessoas têm pensado, ao contrário daquilo em que alguns têm acreditado, no capítulo 1, João não diz que foi levado ao céu. Mas espera aí, e esses candeeiros aqui? Pois é, muitos de nossos irmãos, por falta de um conhecimento mais aprofundado, alguns talvez por falta de atenção, acabam associando esses candeeiros de ouro ao candelabro de 7 braços do santuário terrestre. Mas candeeiro não é candelabro, não? Seria até bom explicar. Em português, se nós estivermos falando aqui da língua portuguesa, nós precisamos distinguir entre algumas coisas, algumas realidades. Candeeiro em português, estamos falando da língua portuguesa, candeeiro em português não é candelabro.
As pessoas, por terem se distanciado da época em que esses itens eram mais usados, acabaram misturando as coisas. Candeeiro é uma lâmpada dos tempos antigos, uma lâmpada movida a óleo. Uma lâmpada de querosene, como havia em muitos locais no Brasil. Pode ser uma lamparina. Uma lamparina. Nos tempos antigos, o candeeiro era uma taça, muitas vezes feita de barro, podia ser feita de metal, em que se colocava um pavio. Essa taça era uma forma de lâmpada, lâmpada como a de Aladim, das histórias árabes, não é? Então, era uma lâmpada em que se colocava um pavio, um tecido retorcido, encharcado de óleo, com óleo dentro desse recipiente, e se colocava fogo. Isso era o candeeiro dos tempos antigos, era a lâmpada. Candeeiro em si, a palavra candeeiro significa lâmpada. Castiçal é outra coisa. Castiçal é uma estrutura, uma haste vertical que suporta uma lâmpada. Desde a criação da vela, desde que a vela se popularizou, passou a ser a vela. Isso é um castiçal. O castiçal pode ter ou pode não ter braços. Pode ser somente uma haste. Castiçal é um suporte único ou pode ser um suporte para várias lâmpadas com vários braços, com espaço ali para serem colocadas diferentes velas. E existe também o candelabro. O candelabro já é uma estrutura com braços, sempre com braços. Há uma base e uma haste vertical que suporta braços laterais. Ele tem uma ramificação em braços sobre os quais são colocadas lâmpadas ou, mais comumente, já há bastante tempo, velas. Isso é o candelabro. O candelabro judaico é o candelabro que tem 7 braços. Não necessariamente um candelabro só pode ter 7 braços. O candelabro judaico tem 7 braços e recebe o nome de menorá. Então nós precisamos... Menorá em hebraico. Em hebraico. Nós temos que distinguir entre essas estruturas. Então, candeeiro... é lâmpada. Castiçal... suporte de lâmpada. Candelabro... também é um suporte de lâmpada, necessariamente com braços. Ok. Tá, mas qual que é o raciocínio que eu vejo que as pessoas fazem aqui? Elas leem candeeiro, entendem candelabro, pensam na menorá, que ficava no primeiro compartimento, e fazem a seguinte conexão. Olha, se Jesus estava aqui no meio dos 7 candeeiros, e ela imagina os 7 braços do candelabro que ficava, da menorá, que ficava no santo, ela imagina Jesus no primeiro compartimento. Então isso aqui está Jesus no santuário. É mais ou menos esse raciocínio que é feito. E eles fazem essa confusão, e muitos irmãos nossos fazem essa confusão, e mesmo teólogos fazem essa confusão por causa do número 7. Como aqui é dito 7 candeeiros de ouro, eles logo são levados a pensar no candelabro de 7 braços do santuário terrestre, aquela estrutura que ficava no lugar santo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. João viu um candelabro de 7 braços. Até porque... Outra confusão que às vezes é feita, a pessoa não imagina um candelabro com 7 braços, mas ele vai imaginar 7 candelabros. Sim, também, algumas vezes imaginam 7 candelabros. Mas em nenhum momento o texto de Apocalipse capítulo 1 fala de 7 estruturas com braços, 7 hastes com braços, com ramificações. Isso não aparece aqui em Apocalipse capítulo 1. Não é isso e o que aparece? João viu. João, ele está na ilha de Patmos, e no capítulo 1 e nos capítulos 2 e 3, ele não sai da ilha de Patmos. Em nenhum momento ele diz ter saído da ilha de Patmos. O que ocorre aqui é o seguinte... Ele saiu em espírito. Ele diz que ele se achou em espírito. Ele ficou em espírito, ou seja, ele ficou em visão, ele entrou em visão. É isso que o texto diz. Então ele não saiu, viajou, o espírito dele foi para outro lugar, não. Ele não fala. Ele entrou em êxtase na ilha de Patmos. Ele teve um êxtase, como Paulo e outros já tiveram. Paulo teve êxtase no templo, por exemplo, diz os Atos dos Apóstolos. João estava na ilha de Patmos e teve um êxtase. E ele ouviu por detrás dele uma voz forte como de trombeta. E quando ele olhou para trás, ele disse que viu 7 candeeiros de ouro, vamos dizer assim por enquanto. Na verdade, a tradução aqui não está muito boa. Ele viu 7 candeeiros de ouro e no meio um semelhante a filho de homem. Veja que
esses candeeiros, eles formavam algo como um círculo, porque Jesus estava no meio dos candeeiros. Não poderia ser um candelabro com 7 braços, porque Jesus não teria como estar no meio de um candelabro com 7 braços. Seria pendurado ali uns braços, não faz sentido. Não faria imagem. sentido. A rigor, João não fala aqui em Apocalipse capítulo 1 de 7 candeeiros. A palavra que João emprega em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, por exemplo, é a palavra grega lirnia. A palavra lirnia não significa candeeiro, que é uma lâmpada. A palavra lirnia significa suporte de candeeiro, pé de candeeiro, uma estrutura vertical que sustenta uma lâmpada, sobre a qual existe um candeeiro. Nós sabemos disso porque em outros textos do Novo Testamento, a palavra lirnia é contrastada com uma palavra para lâmpada ou lamparina, lampião, alguma coisa assim. Vejam, por exemplo, Marcos capítulo 4, versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então, irmãos, a palavra candeia aqui é a tradução de lirnon. E a palavra velador é a tradução da palavra lirnia. Então, a candeia aqui é lirnos. Que é colocado na lirnia. Que é colocado na lirnia, que é o velador, que é o suporte de candeeiro. Tá, então você está pegando um outro texto na Bíblia, Sim, do primeiro século, que vai utilizar os termos não no sentido de um candeeiro, mas no sentido de um suporte para a lâmpada. Exatamente. O que João viu, na verdade, como muito bem representou a Casa Publicadora Brasileira, naquela Bíblia ilustrada de criança. Ok. Existe ali uma ilustração de Jesus no meio de 7 suportes de lâmpada, 7 hastes verticais sobre as quais havia a lâmpada. Foi isso o que João viu, não tem nada a ver com o candelabro de 7 braços do santuário. E essa visão aqui que João teve, ela é muito significativa, porque no capítulo 1, versículo 20, é explicado o significado do que João viu. Então, peraí, 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja bem, Tiago, o que acontece. Cada suporte de candeeiro que João viu representava uma igreja. Os 7 suportes em conjunto representavam as 7 igrejas. Ou seja, Jesus estava caminhando por entre as igrejas da Ásia. Isso. Mas mais que isso, as igrejas em si não eram a luz. Elas estavam segurando a luz. Elas eram suportes da luz. A luz é Deus, a luz é Jesus, a luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que acontece? A igreja, ela ergue a luz, ela sustenta. É como a se a igreja fosse um farol em uma região escura, ela está ali iluminando aquele local. Ela é o suporte para a luz de Deus. Isso, ela sustenta, ela faz erguer a luz de Deus, que é a palavra de Deus, que ilumina o mundo. Por sua vez, Jesus diz que ele tem em sua mão as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e esses anjos representam os ministros, os líderes das igrejas. O que nós temos aqui? Uma representação muito linda da relação de Jesus com a igreja. A igreja não é a luz. A igreja faz brilhar a luz de Deus ao mundo. Jesus conserva a liderança da igreja, que são os anjos das 7 igrejas, em suas mãos. E Jesus anda em meio aos pés de candeeiro, que são as igrejas, velando, cuidando da sua igreja, tomando conta da sua igreja. Esse é o significado básico, é claro que nós poderíamos extrair várias lições daqui, mas esse é o significado básico da cena que João viu no capítulo 1. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que no capítulo 1, João está na ilha de Patmos.
João não foi levado para o céu, João não está no santuário celestial e João não está vendo o candelabro do santuário celestial. Mas você havia dito que no livro do Apocalipse nós vamos encontrar o santuário, que o pano de fundo do Apocalipse é o santuário, mas no capítulo 1 já não apareceu. Não, no capítulo 1 o santuário celestial não aparece. João está em Patmos, ele está na terra. Só depois é que ele será levado ao céu. Então vamos agora avançar em nossa leitura e vamos para Apocalipse capítulo 4. Tiago, eu peço para você que nos ajude lendo, por favor, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Veja bem, Tiago, se no capítulo 1, João já tivesse sido levado ao céu, o que é dito aqui no versículo 1 e no versículo 2 não faria sentido. Não faria sentido. Aqui o capítulo 4, verso 1 e 2 traz essa informação, falando de maneira objetiva e técnica, para contrastar com o capítulo 1. Aqui ele... Só lembrando, o capítulo 4 começa imediatamente após a carta às igrejas. Acabou a carta às igrejas, a igreja de Laodiceia, e aí começa essa visão daqui. E as cartas às igrejas são cartas que João escreveu e que foram ditadas por Jesus. Jesus dita para João as cartas. O que está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse não se refere a coisas que João viu, se refere a mensagens que Jesus ditou para que João escrevesse e enviasse para as 7 igrejas da Ásia. E então no capítulo 4, João diz que depois dessas coisas, ele olhou e ele viu uma porta aberta no céu. Essa informação é importante. Ele viu uma porta aberta no céu. Essa porta não seria, eu vejo os céus abertos, como Estevão falou? Bem, num primeiro momento, se nós não temos mais informação que isso, existe essa possibilidade. Nós podemos imaginar aqui que ele está falando que ele viu o céu aberto. Essa porta aberta significaria que ele viu o céu aberto. Num primeiro momento, nós poderíamos imaginar isso. Mas vamos colher mais informações para verificar se é isso mesmo. Ele diz, então, que ele ouviu uma voz forte como de trombeta falar com ele, dizendo, sobe para aqui. No capítulo 1, João não recebeu... Não subiu para lugar nenhum, né? Ele não recebeu nenhuma ordem ou convite para subir para lugar nenhum. Aqui ele recebe o convite. Uma ordem, na verdade. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Mas então João foi transladado para o céu? Em visão. O corpo dele ficou em Patmos. Isso. Ele não foi levado fisicamente para o céu. É interessante que no capítulo 1 ele se achou em espírito, mas não é dito que ele foi para lugar nenhum. Não, ele estava simplesmente em êxtase, vendo coisas que não existiam realmente naquele local, mas que o Espírito Santo estava projetando na mente dele. Aqui ele olha, vê uma porta aberta no céu, depois uma voz que chama, para ele subir. E aí ele fala, achei-me em espírito, e eis armado no céu. Então ele sobe em espírito para dentro dessa porta. Exatamente. João agora, ele é levado em espírito para o céu, ou seja, o seu corpo ficou na terra, mas a sua mente estava agora vendo coisas que o Espírito Santo estava projetando na mente dele. Ele estava vendo a realidade celestial. E ele diz que ao subir ao céu, passar por aquela porta, ele viu um trono. E no trono, alguém sentado. Muito bem, vamos agora avançar. Ele diz que ao redor desse trono, ele viu 24 tronos sobre os quais estavam assentados os 24 anciãos. Ele viu também 4 seres viventes ao redor do trono. Essa é a descrição que João faz da corte celestial. E ainda ele viu uma multidão muito grande de anjos, muitos anjos ao redor do trono. Mas eu quero chamar a atenção dos que estão nos acompanhando, especialmente para Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Leia para nós, por favor, Tiago. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, João diz que
diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A palavra grega, traduzida pela Almeida Revista e Atualizada como tochas de fogo, é a palavra lâmpadas, de onde vem a nossa palavra em português lâmpada ou lâmpadas. Então João viu 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus. No santuário terrestre do Antigo Testamento, havia um objeto que tinha 7 lâmpadas de fogo. Era justamente o candelabro. O candelabro era uma estrutura com base e haste de ouro batido, com 7 ramificações, 7 braços, sobre os quais havia lâmpadas do sistema antigo, do mundo antigo. Com óleo. Era assim que o fogo era mantido aceso. Então, dentro do santuário, no lugar santo, primeira divisão do tabernáculo terrestre, do santuário terrestre, havia o candelabro com 7 lâmpadas. Bem, Moisés tinha recebido ordem de Deus de fazer o tabernáculo terrestre, o tabernáculo do deserto, conforme o modelo que ele tinha visto no monte. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz, os quais ministram em figura, a palavra figura indica cópia, e sombra, sombra quer dizer uma prefiguração, então os quais ministram em figura e sombra, em cópia simbólica das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para erguer o santuário, dizendo, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Pois bem, aqui nós temos em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, o grande original que existe no céu, do qual o candelabro que havia na terra era uma cópia. Então existe diante do trono de Deus 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, indicam a presença do Espírito Santo de Deus, e que são o grande original do candelabro que existia na terra. Então vamos fazer aqui um contraste. No capítulo 1, ele viu, a palavra está lá, é candeeiro, mas é um pé de candeeiro, um suporte. Candeeiro, é a palavra lirnia. Aqui a palavra é tochas de fogo. É a palavra lâmpadas. No grego. No grego. Okay. São coisas diferentes. O que eu mais acho interessante aqui é que, enquanto que os 7 pés de candeeiro lá do capítulo 1 eram as 7 igrejas, aqui essas 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Me pareceu um contraste bem evidente aqui. Claro contraste. No capítulo 1, lirnia, os 7 suportes de candeeiro representam as igrejas. As 7 lâmpadas de fogo representam o Espírito Santo, porque no Espírito Santo a luz verdadeira de Deus. E os 7 suportes de candeeiro estavam na terra, ao passo que as 7 lâmpadas de fogo ardem diante do trono de Deus no céu. Então aqui parece estar bem evidente uma referência à menorá, ao candelabro utilizado ali que você já fez referência, né? Agora, um outro detalhe é que muitas vezes aparece aqui no Apocalipse, né? 7 candeeiros, e a pessoa mistura candeeiro com ou seja, focos de luz, e ele já faz uma associação, ó, 7, isso é Espírito Santo. Mas no capítulo 1 está claro que não é o Espírito Santo. A referência ao Espírito Santo aparece aqui no capítulo 4. Exatamente. Pois bem, então aqui nós já temos, Tiago, a primeira forte evidência de que o ambiente que João está descrevendo... é o ambiente da menorá. É o ambiente da menorá, ou seja, é o lugar santo do santuário celestial. Apocalipse capítulo 4 está descrevendo o lugar santo do santuário celestial. Mas vamos com calma, vamos construindo esse raciocínio, porque eu sei que os que estão nos acompanhando agora podem já ter pensado em várias coisas, podem já ter imaginado várias ideias e alternativas interpretativas, mas vamos construir o raciocínio com calma. A partir do texto. A partir do texto, okay. Exatamente aquilo que está no texto. Avançando, nós chegamos ao capítulo 5, em que João disse que à direita daquele ser que estava assentado no trono, que é Deus, o Pai, havia um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então havia um livro dos tempos antigos, era um rolo, e ele estava escrito por dentro e por fora,
E ele estava selado ou lacrado com 7 selos. 7 lacres. Lacres, exatamente. E João observou que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que era digno de desatar os selos e abrir o livro. Ele percebeu isso e ele começou a chorar. E aí, nesse momento, diz o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, o seguinte. Leia para a gente, por favor. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Então, um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, falou para João, você não precisa chorar porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e ele tem dignidade para desatar os selos e abrir o livro, ter acesso ao conteúdo desse misterioso livro. Nós não vamos aqui tratar do que seja esse livro, qual seja o conteúdo desse livro, não é o propósito do nosso estudo de hoje. Mas depois que o ancião disse isso para João, o que foi que João viu em seguida? Tiago, leia para nós, por favor, o versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, logo em seguida, João viu um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro estava em pé, estava vivo, e ele vai ao ser que estava sentado no trono, recebe o livro e há uma aclamação, ele é adorado, exaltado, e em seguida o cordeiro começa a desatar os selos. E aí a gente entra no capítulo 6. Ele desata o primeiro selo, aparece uma cena. Ele desata o segundo selo, aparece outra cena. E assim sucessivamente. Bem, o que nós queremos indicar aqui? Que até agora nós temos o trono de Deus, nós temos diante do trono de Deus 7 lâmpadas de fogo, que são o original do candelabro do santuário terrestre, e nós temos os 24 anciãos, nós temos os 4 E o cordeiro? E o cordeiro que está nesse mesmo ambiente. Peraí, o cordeiro está no mesmo ambiente do trono de Deus. Exatamente. Aqui no 6 diz assim, então vi no meio do trono Exatamente. o cordeiro no meio do trono. Exatamente, ele está no mesmo ambiente do trono e diante do trono estão 7 lâmpadas de fogo que são o candelabro, que são uma evidência de que aquele ambiente é o ambiente do lugar santo, a primeira divisão do santuário. Ok. Mas, Tiago, eu sei que alguns que estão nos vendo, estão assistindo ao estudo, devem estar pensando, bem, mas o trono não deveria estar no Santíssimo? Alguns podem estar pensando nisso, mas nós vamos chegar a esse ponto. Ainda vamos chegar a esse ponto. Outros devem estar pensando o seguinte, olhe, mas, na verdade, aquilo ali é tanto o santo quanto o Santíssimo. O trono está no Santíssimo, o candelabro, as 7 lâmpadas de fogo estão no santo. E não existe cortina, então, né? Não existe cortina, não existe separação. Alguns podem estar pensando assim, mas vamos avançar no raciocínio. Não tome suas conclusões ainda. Nós queremos construir com os elementos objetivos do texto. Bem, João continua a visão. Nós não queremos agora, neste estudo, não é o nosso propósito, decifrar o significado de cada símbolo. Não é isso que nós vamos fazer aqui. Nós queremos, neste estudo, entender a experiência visionária de João. O ambiente onde os símbolos foram apresentados. O que João foi vendo, o que João foi descrevendo na sua sequência. Vamos entender exatamente aquilo que ele viu. Porque, por vezes, no estudo do Apocalipse, até acontece o mesmo com Daniel e com outras partes da Bíblia, a pessoa se apressa a querer decifrar os símbolos, sem antes entender exatamente a própria cena. Que cena foi essa que João viu? João vê que o cordeiro abre cada selo sucessivamente, e aí ele chega no 6º selo, e no 6º selo o cordeiro também abre o selo, uma cena é mostrada. Ao final do 6º selo se faz a pergunta, os ímpios são mostrados na cena do 6º selo, e eles perguntam,
chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Aí João, que está nesse ambiente da corte celestial, João está o tempo todo ali na corte celestial, está vendo o trono de Deus, está vendo os 7 lâmpadas de fogo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o cordeiro está desatando os selos, ele vê a cena que é mostrada à parte, quando o 6º selo é aberto, é feita essa pergunta, e aí é mostrada para João uma cena com 4 anjos segurando os 4 ventos do céu, vem um anjo poderoso dizendo para que eles não soltem os ventos até que os servos de Deus sejam selados, aí são mostrados os 144 mil, em seguida é mostrada a grande multidão, e por fim, o cordeiro abre o 7º selo, que aparece lá no capítulo 8, versículo 1. E aí depois, continuando a sequência, João continua descrevendo o que ele está vendo, nós vamos para Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Tiago, leia para a gente esse texto, por favor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. João descreve aqui ter visto um anjo com um incensário de ouro, um turíbulo, e ele recebeu muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Bem, em primeiro lugar, nós temos que observar 2 características importantes aqui. Quais são essas 2? Trata-se de um altar de ouro e sobre o qual se oferece incenso. Ou seja, um altar de incenso. E que é de ouro. No santuário terrestre do Antigo Testamento, havia 2 altares. O altar dos holocaustos, que era feito de bronze e ficava no pátio, e o altar de incenso, que era feito de ouro, era revestido de ouro. Então, aqui, nós estamos diante do grande original que existe no santuário celestial, do altar de ouro que existia na terra. O altar de ouro, que era o altar de incenso, ficava no lugar santo, a primeira divisão do santuário terrestre, o primeiro compartimento do santuário terrestre. Portanto, João está mencionando aqui mais um item, mais um móvel do lugar santo. Ele já tinha falado das 7 lâmpadas de fogo, que são o candelabro, e ele falou agora aqui do altar de ouro, que é o altar de incenso. 2 móveis do lugar santo do santuário celestial. Tudo vai fazendo sentido. No primeiro momento, a gente fica assim, muito animado. Puxa, finalmente aqui eu estou tendo acesso ao santuário celestial. Estou vendo como é. Alguém entrou lá em espírito e viu e está escrevendo. Muito interessante. Agora, o segundo é uma reflexão. Espera aí. Né? Tem o candelabro, o altar de incenso, mas tem um trono aqui. O que esse trono está fazendo perto do candelabro e perto do altar de incenso? Nós vamos chegar a esse ponto, mas vamos firmar melhor a nossa identificação do ambiente de que João está falando. Ok. Vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Mas antes de ler o verso, vejamos que João disse ter visto 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e aos quais foram dadas 7 trombetas, e eles se prepararam para tocar. Isso nós lemos em Apocalipse capítulo 8, no versículo 2, e depois no versículo 6. E aí o primeiro anjo toca a sua trombeta, acontece algo, depois o segundo anjo também toca a sua trombeta, acontece mais alguma coisa, e os anjos vão tocando sucessivamente as trombetas. Após o anjo tocar a 6ª trombeta, também algo em especial vai acontecer. Mas nós queremos observar aqui o ambiente que João menciona ao falar do toque da 6ª trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Revelador esse texto. Ele menciona o altar de ouro que se encontra na presença de Deus. É o altar de incenso mesmo que tinha sido referido ali no capítulo 8, versículo 3. Então, fica confirmado aqui que João está mencionando móveis do lugar santo do santuário celestial. Mas antes de avançar,
Tiago, eu gostaria de resumir a seguinte ideia. João viu uma porta aberta no céu. Ele não viu uma porta se abrindo no céu. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, ele vê uma porta aberta. Ela já está aberta. Ele vê a porta aberta, ela já estava aberta. Será que essa porta não seria a entrada para o santo? Aquele véu aquela porta, aquela cortina que fazia, que fechava ali o primeiro compartimento do pátio, né? Nós vamos chegar a esse ponto. O fato é que ele viu uma porta aberta. E ao subir ao céu, passar por essa porta, ele viu o trono de Deus, 24 anciãos com seus tronos, 4 seres viventes, e ele vê 7 lâmpadas diante do trono. Depois, agora, ele menciona o altar de ouro, que é o altar de incenso. Ele menciona esses móveis que são móveis próprios do lugar santo do santuário, da primeira divisão do santuário. Mas ele ainda aqui não fez menção da Arca da Aliança. Ele não mencionou a Arca da Aliança. Ele mencionou 7 lâmpadas de fogo, mencionou altar de incenso, que é o altar de ouro, mas não mencionou a Arca da Aliança. E aí, depois do toque da sexta trombeta, ele vê também a cena do anjo forte, que tinha um livrinho. João pega esse livrinho, come. Isso é já o capítulo 10. Isso, é doce na boca, amargo ao estômago. E depois nós chegamos ao capítulo 11, João recebe um caniço semelhante a uma vara e também a ordem de medir o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. E aí, em seguida, ele vê a cena das 2 testemunhas de luto que profetizam durante 1260 dias, mas depois são mortas. E aí sim, nessa sequência visionária, João está descrevendo em sucessão as coisas que ele foi vendo na sua visão. E chegamos à 7ª trombeta, que está aí em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Pronto, chegamos aqui ao momento da 7ª trombeta. E aí nós temos Apocalipse capítulo 11, o verso 15, o verso 16, o verso 17, o verso 18. E então nós chegamos ao precioso verso 19, Apocalipse capítulo 11, versículo 19. O que diz, Tiago, Apocalipse 11, 19? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Tiago, observe só o que acontece aqui. Até Apocalipse capítulo 11, versículo 18, João já tinha visto o trono, já tinha visto 7 lâmpadas de fogo, as 7 lâmpadas, o original do candelabro, já tinha mencionado altar de incenso, que é o altar de ouro, mas não tinha falado de Arca da Aliança, não tinha mencionado a Arca da Aliança. Tinha falado de trono, tinha falado de 7 lâmpadas de fogo, tinha falado de altar de ouro, que é altar de incenso. Móveis que são próprios do lugar santo do santuário, mas não tinha falado da Arca da Aliança. E, todavia, ele tinha dito que a porta estava aberta. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz que ele viu uma porta aberta lá no céu. Lá dentro do céu havia uma porta aberta. Passando por essa porta, ele viu um ambiente em que havia 7 lâmpadas de fogo e altar de ouro, que é o altar de incenso. Mas até Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, na sua experiência visionária, na sua descrição da visão, ele não tinha mencionado a Arca da Aliança. Mas só um momento, se aquele primeiro compartimento tem os móveis do lugar santo, por que aqui diz que então abriu-se o santuário? Né? Aquela porta não seria do santuário? Por que diz aqui abriu-se o santuário? Porque o santuário tem 2 portas. Porque existem 2 portas. Aqui o texto diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Quer dizer que até então João tinha descrito o lugar santo do santuário celestial. Mas agora ele faz referência à abertura do Santíssimo, porque ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Até aqui,
Ele não tinha visto a Arca da Aliança, mas ao abrir-se o santuário de Deus, foi vista a Arca da Aliança. Isso significa que o versículo 19 se refere à abertura do lugar santíssimo. É impossível concluir de outra maneira senão essa, de que o capítulo 11, versículo 19, faz referência aqui à abertura do Santíssimo, porque ao se abrir o santuário de Deus que se acha no céu, quando ele anuncia que o santuário de Deus se abriu, ele diz, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança que até aquele momento ele não tinha visto, a Arca da Aliança que até aquele momento ele não tinha descrito. Então, no capítulo 4, verso 1, onde havia uma porta aberta no céu, era a primeira porta, a porta do santo. Exatamente. E essa aqui deveria estar fechada, porque ele não viu a Arca da Aliança. É claro, é exato, esse que é o ponto, esse é o ponto. Se ele estava no santuário, se João já estava no santuário, se João já tinha mencionado candelabro, 7 lâmpadas e altar de ouro, que é altar de incenso, mas ele não tinha mencionado a Arca da Aliança, e agora ele faz o anúncio, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, o que ele está querendo dizer, olha, até esse momento eu não tinha visto a Arca da Aliança. Porque alguma coisa estava fechada. Alguma coisa estava fechada. Era o lugar santíssimo que estava fechado. Como o lugar santíssimo estava fechado, ele não tinha como ver a Arca da Aliança. Ele podia sim ver 7 lâmpadas de fogo, candelabro, ele podia ver o altar de incenso, mas ele não tinha mencionado a Arca da Aliança, porque ele não tinha como ver a Arca da Aliança. O lugar, o ambiente em que estava a Arca da Aliança, até o toque da 7ª trombeta, estava fechado. Mas ao tocar o 7º anjo, a 7ª trombeta, diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. Vou me dirigir aos nossos ouvintes e perguntar, vocês não acham maravilhoso, incrível isso aqui, que nós temos o santo aberto nos primeiros capítulos de Apocalipse, o Santíssimo fechado. E só ali depois, no capítulo 11, por ocasião da 7ª trombeta, é que o Santíssimo se abre. Né? Só ali no 11:19 que o Santíssimo abre. Isso é incrível. Primeiro o santo aberto e depois o Santíssimo se abre. Então, Tiago, o argumento dos evangélicos, daqueles que se opõem à doutrina adventista do santuário, dizendo, lá no céu não existe santo, não existe santíssimo, essa divisão não existe no céu, esse entendimento, esse argumento, essa objeção suscitada pelos evangélicos contra a posição, contra a interpretação adventista, não se sustenta à luz de Apocalipse, porque aqui em Apocalipse fica claro que até o capítulo 11, verso 18, João está no lugar santo, ele só está vendo o lugar santo e ele só consegue descrever móveis do lugar santo. Mas na 7ª trombeta, quando o santuário se abre, uma parte do santuário se abre e ele consegue ver para dentro do lugar mais interior do santuário, aí ele diz, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, o que significa que o santuário celestial, com base em Apocalipse, tem lugar santo e tem lugar santíssimo separados, 2 ambientes separados, e entre os quais há uma porta. Se essa porta está fechada, não é possível ver o que está no santuário. Então, você que está nos assistindo, grife esse texto na sua Bíblia, que ele é da mais alta importância. Inclusive, se possível, memorize Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Na verdade, Tiago, eu já verifiquei os escritos de vários teólogos, de diferentes correntes religiosas, de diferentes denominações, e nenhum consegue superar o argumento de Apocalipse. Nenhum teólogo consegue superar o argumento de Apocalipse, mostrando uma clara divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo do santuário celestial. Alguns costumam dizer, né? Mas essa divisão entre santo e santíssimo não existe mais porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu do santuário que se rasgou de alto a baixo era o véu do santuário terrestre. Não se refere ao santuário celestial. O santuário celestial continua tendo santo e continua tendo santíssimo e uma separação entre eles de tal forma que João, estando no santo, não via a Arca da Aliança até que
ele anunciou, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Aliás, Tiago, eu quero prestar aqui um esclarecimento importante para que os irmãos que estão acompanhando este estudo possam entender bem o assunto, que é o seguinte: quando nós falamos da doutrina do santuário, nós costumamos muito nos referir ao véu. Nós falamos do véu de entrada para o lugar santo, do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, porque nós temos em mente o tabernáculo do deserto. O santuário lá no deserto era uma tenda, era apenas uma tenda. E por isso, aquilo que separava o átrio do lugar santo era um véu. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo era outro véu, o segundo véu. Eram apenas véus. Mas no templo de Jerusalém, que não era uma tenda, era um edifício feito de pedras, a realidade era outra. Lá no templo de Jerusalém, além do véu que dava entrada para o santo e além do véu que separava o santo do santíssimo, havia também portas. Portas mesmo, portas com dobradiças. Vamos ver isso na Bíblia, vamos ver a demonstração disso nas Escrituras? Diga o texto. Vejamos aí, por exemplo, o texto de 1º livro de Reis, capítulo 7, versos 48 a 50. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e as das portas do lugar santo do templo, também de ouro. No templo de Jerusalém, além de existir um véu na entrada do lugar santo, havia portas. Havia portas na entrada do lugar santo, com dobradiças e tudo. Também, separando o santo do santíssimo, além de existir o véu, existiam portas com dobradiças e tudo. Então, é por isso que aqui em Apocalipse, na entrada do lugar santo, existe uma porta. E na entrada do lugar santíssimo existe outra porta, porque o templo de Jerusalém também foi feito de acordo com um modelo revelado por Deus. Davi entregou para Salomão a planta do templo. E esse templo não foi feito com base na mera criatividade humana. No talento Não, arquitetônico de Salomão. O templo de Jerusalém tinha semelhanças, mas também tinha diferenças do tabernáculo do deserto, em relação ao tabernáculo do deserto. Mas essas diferenças não decorreram da mera engenhosidade, criatividade de Davi, quando preparou a planta que entregou para Salomão. Não, tudo isso foi inspirado por Deus, conforme o modelo do santuário celestial. O tabernáculo do deserto teve que ser mais simples, porque tinha que ser um santuário portátil, um santuário móvel que pudesse ser desmontado e montado a cada peregrinação. Mas quando eles se estabeleceram em Canaã, e já na época da monarquia, Salomão edificou um templo, um edifício em Jerusalém. Esse templo era maior, mais complexo, seguia aquele mesmo padrão do santuário do deserto, mas tinha alguns elementos a mais, alguns elementos diferentes, feito segundo a inspiração divina e conforme o templo de Deus no céu. Então, o templo de Deus no céu, o santuário celestial, tem a porta do santo e a porta do santíssimo. No capítulo 4, versículo 1, a porta do lugar santo já estava aberta e João entra por ela e contempla o lugar santo do santuário celestial. A porta do santíssimo estava fechada, por isso ele não conseguia ver a Arca da Aliança, mas ao tocar da sétima trombeta, ao soar da sétima trombeta, quando então o santuário foi aberto naquilo em que ele estava fechado, aquele compartimento do santuário celestial estava fechado, se abriu, João pôde ver a Arca da Aliança. Esse raciocínio que eu acabo de apresentar aqui, ele é um raciocínio técnico, objetivo,
pautado na descrição objetiva que João faz do santuário celestial conforme a sua visão, e esse raciocínio tem amparo no espírito de profecia. Eu vou ler aqui o texto de O Grande Conflito. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos 2 compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo, que diante do trono ardiam. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Observem bem que Ellen White cita, para falar do candelabro do santuário celestial, Apocalipse, capítulo 4, Ou versículo seja, 5. ela cita o texto e interpreta. Exatamente. Ok. E depois ela diz: vi um anjo tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Aqui também, para falar do altar de incenso, ela cita especificamente Apocalipse capítulo 8, versículo 3, a parte final do versículo 3. E então Ellen White comenta: foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Então, está primeiro aí? Sim, está escrito: foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E aí ela reforça: e viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e altar de incenso do santuário terrestre. Então, a exposição que fizemos até agora de Apocalipse 4 e 5, como sendo o compartimento santo, é endossada por este texto aí. De Ellen White, Ellen está White. em perfeita consonância com o texto de Ellen White em O Grande Conflito. Mas ela continua. Ela diz assim: de novo, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. É o texto que ela cita. E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Então, nós observamos aqui que Ellen White, nesse texto de O Grande Conflito, usa os mesmíssimos textos que nós acabamos de usar para falar do lugar santo e do lugar santíssimo do santuário celestial. Também seria interessante que os nossos irmãos que estão acompanhando o vídeo lessem depois, com calma, o texto semelhante que ocorre no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo Tabernáculo e seus Serviços, a página 356, em que Ellen White desenvolve um raciocínio muito parecido, praticamente o mesmo raciocínio que ela desenvolve em O Grande Conflito. Então, Tiago, quando os evangélicos dizem: não existe mais separação entre santo e santíssimo céu, Apocalipse não permite essa conclusão. É impossível essa conclusão. É taxativo, João é taxativo. O texto de João é taxativo e teólogos e comentaristas de outras denominações fazem a mesma avaliação, o mesmo exame do texto de Apocalipse. Existem comentaristas de outras denominações que, quando se deparam com Apocalipse, dizem: bem, realmente aqui é lugar santo e ali é lugar santíssimo. Não há como fugir disso. Você não tem como escapar dessa descrição bem feita, sequencial, organizada de João em Apocalipse. E de que é uma porta entre eles, né? Exatamente. Então, esse elemento é extremamente importante. Falando sobre portas, eu não sei se você vai pretende mencionar o texto que está ali na carta à Igreja de Filadélfia. Sim. Então, eu vou deixar você mencionar ele mais para frente. Eu gostaria de ler agora. Nós podemos fazer uma menção agora. Esse ponto pode ser melhor desenvolvido com o texto da senhora White, mas nós já podemos comentá-lo agora. Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, são características que Jesus diz sobre ele mesmo, né? Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, o que se abre é uma porta.
A porta pode ser aberta, pode ser fechada. Quem abre e fecha a porta é Jesus. Nessa mensagem ao anjo da igreja de Filadélfia, em que Jesus diz que ele tem poder para fechar e para abrir, Jesus está se referindo aí ao sistema de portas do santuário. Porque observem bem... Que nós já lemos, que está lá no livro de Reis. Isso, Okay. Exatamente. E que também aparece em Apocalipse. Por quê? Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, a porta já aparece aberta, mas a porta do Santíssimo está fechada. Mas como que eu sei que a porta do Santíssimo está fechada? Porque João não mencionou a Arca da Aliança. E o então? Então abriu-se. E lá no capítulo 11, verso 19, ele diz, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então aí ele só pode estar falando da abertura do lugar santíssimo, porque ele pôde contemplar a Arca da Aliança. Mas pelo sistema de portas, que é referido nesse texto que você leu aí, você poderia ler novamente esse trecho do texto? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave, destacar a expressão chave de Davi. E se você for procurar essa referência, eu acho que lá no livro de Isaías você vai encontrar outros versos relacionados à chave, né? Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Então, ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Pois bem, em Apocalipse 4, 1, a porta do santo está aberta, mas a porta do Santíssimo está fechada. No capítulo 11, verso 19, a porta do Santíssimo se abre. E o que acontece com a porta do santo? Bem, até aqui não podemos dizer nada, porque nós não temos ainda informação. O que aconteceu com a porta do lugar santo no momento em que a porta do Santíssimo se abriu? Mas nós vamos ter uma informação a esse respeito se nós lermos Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15, versículos 5 e 6. Leia para a gente, por favor, Tiago. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. Eu acho que essa é a parte relevante. Exato. Aqui ele está falando da saída dos anjos que têm as 7 últimas pragas. Tá, então, lá em Apocalipse 11, 19, abriu-se a porta do Santíssimo. Abriu-se e João viu a arca. Isso. Aqui usa uma expressão semelhante, né? Abriu-se e os anjos saíram. Exato. Mas essa primeira porta estava aberta no 4:1 quando João entrou. Mas agora ele diz, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Bem, a que porta ele está se referindo? Ele só pode estar se referindo à porta do lugar santo. Mas como que você pode saber disso? Ora, porque ele diz, o texto diz, que a porta se abre, o santuário se abre para que os anjos saiam com as 7 últimas pragas e despejem os flagelos sobre a terra. Para que eles saiam do santuário, a porta do santo tem que se abrir. Só poderia ser a porta do santo, porque a porta do Santíssimo já tinha sido aberta por último lá no capítulo 11, verso 19. Então o que aconteceu na verdade? No capítulo 4, verso 1, a porta do lugar santo está aberta e a do Santíssimo está fechada. Quando a porta do Santíssimo se abre, a do santo se fecha. Porque agora começou a sessão de funcionamento, a sessão do Santíssimo. Mas, no momento em que termina a obra do Santíssimo, a porta do Santíssimo se fecha, o fechamento da porta da graça. E os 7 anjos com as 7 últimas pragas têm que sair do santuário para derramar os flagelos sobre a terra. As pragas? As pragas, as 7 últimas pragas. Por isso a porta do santo se abre para que os anjos saiam e despejem as pragas sobre a terra. Esse é o sistema de portas. E aqui eu quero explicar algo adicional, Tiago. Por que se fala que num momento uma porta está aberta e no outro momento a outra porta está aberta? Ellen White explica isso. E eu acho importante ler porque ela sintetiza muito bem o pensamento de tal forma que nós podemos compreender bem o assunto. Eu vou ler aqui o texto de Ellen White, que ocorre em O Grande Conflito, às páginas 428 a 430. Vou ler trechos específicos. Ela diz o seguinte: no cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço no santuário celestial,
quando o sumo sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara, e nenhum homem estará na tenda da congregação, que é o lugar santo, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, aqui o lugar santíssimo, até que ele saia. Levítico capítulo 16, versículo 17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas, quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado, em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completar uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra, e assim pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Avançando um pouco mais à frente, Ellen White diz o seguinte: uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias em 1844 assinalava uma crise importante. Mas, conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça, pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerrara-se uma parte de seu ministério, apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse, dirigidas à igreja nesse mesmo tempo. E aí, ela transcreve o texto de Apocalipse 3, versos 7 e 8 que o Tiago leu. Também gostaria de ressaltar um trecho do livro Primeiros Escritos, as páginas 42 e 43, porque é um texto especialmente esclarecedor. Ellen White diz o seguinte: no dia 24 de março de 1849, sábado, tivemos uma reunião agradável e muito interessante com os irmãos de Topsham, Maine. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum podia fechá-la. E ela aí cita Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. E que uma vez que Jesus abrira a porta do Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Então, esses dois textos de Ellen White confirmam a abordagem que nós fizemos aqui do sistema de portas, baseado em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Apocalipse capítulo 11, versículo 19 e Apocalipse capítulo 15, versículo 5, no sentido de que quando a porta do santo estava aberta, a do Santíssimo estava fechada. Quando a do Santíssimo se abriu, a do santo se fechou. Quando a do Santíssimo se fechou, a do santo se abriu, mas só para os anjos saírem com as pragas, e o santuário, de acordo com Apocalipse capítulo 15, versículo 8, se encheu de fumaça, de forma que ninguém mais podia entrar nele, indicando o fim do tempo de graça para a humanidade, de modo que ninguém mais poderá, pela fé, se achegar ao trono de Deus para receber graça, para socorro em momento oportuno, conforme o convite de Hebreus 4,16.
Tudo isso está muito interessante. Eu creio que os nossos ouvintes estão apreciando perceber que o ambiente no qual se dá as visões, de onde saem os anjos, né, o que João vê se passa no santuário celestial, né? Vimos aí a questão das portas, interessantíssimo, mas eu percebo que existe a tendência de alguns de querer espiritualizar essas realidades eternas. Por exemplo, algumas testemunhas que conviveram com Desmond Ford na Austrália disseram que quando ele chegou de seus estudos, ele gostava de caminhar com as pessoas, ele perguntava, fulano de tal, você acredita no santuário? Ah, mas claro que eu acredito, respondia o interlocutor. E ele então prosseguia, mas como que é? Você acha que lá no céu tem telhado no santuário, né? Para que seria esse telhado? Não chove? E a pessoa ficava meio perdida, e ele perguntava, mas assim, existem móveis? Precisa-se de móveis no céu, né? E essa tem sido a tendência de alguns intérpretes também, de olhar para aquilo ali e falar, bem, isso aqui é uma cena simbólica, né? Porque Deus é espírito, né? Isso aqui não deve haver um santuário. Nós estamos limitando Deus dentro de uma caixinha, né? Agora Deus fica por 2 milênios da era cristã dentro de uma caixinha que é o santuário, ele não pode sair de lá. Isso tudo é filosofia, especulação humana, né? E será que no céu haveria necessidade de móveis, né? Mobília no céu? Para que nós vamos ter mobília? O céu é uma realidade imaterial. E a pessoa vai espiritualizando e daqui a pouco ela vai espiritualizar o trono de Deus, que também é um móvel, é uma mobília. E depois, né, você vai espiritualizar o próprio Deus, espiritualiza o próprio Jesus. Porque se você começa a querer espiritualizar tudo, aí não há limites para essa espiritualização. E a reflexão que eu gostaria de fazer é que, depois de avaliarmos todas essas evidências textuais aqui de Apocalipse, nós não estamos elucubrando nada, são referências textuais. Os 2 textos, acho que você leu até mais textos de Ellen White falando sobre as portas, não me parece algo simbólico. Ela traça as realidades como muito concretas. E aí quando você conecta isso com o livro de Reis, que o templo de Salomão possuía portas e dobradiças, então eu não vou poder espiritualizar os móveis do céu, senão eu vou entrar no risco de espiritualizar tudo. A realidade do santuário parece ser concreta e tangível. Tiago, sobre isso, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte. É verdade que em Apocalipse nós temos uma mescla de elementos literais e elementos simbólicos. Todos reconhecem isso. Nós percebemos aqui essa mistura em ambientes literais, seres simbólicos ou itens simbólicos são referidos. Isso é fato, isso é percebido em Apocalipse. Mas nós não temos como espiritualizar tudo. Porque se nós formos espiritualizar tudo, nós não teremos limites, que foi o que você disse. Se eu começar a pensar, bem, não precisamos de móveis no santuário. Então existe o santuário, mas sem móveis. Os móveis representam realidades espirituais, abstratas. Ideias. Aí daqui a pouco eu vou espiritualizar o santuário. Bem, não precisamos do santuário, o santuário representa a proximidade com Deus. Mas daqui a pouco eu vou espiritualizar o trono de Deus e vou espiritualizar o próprio céu. Não precisamos do céu. Deus vai estar no lugar? Não, Deus está em toda parte. Vamos espiritualizar a cidade santa. E onde Deus está é o céu, Deus está aqui. Então Deus está aqui, então Jesus está aqui, e na verdade nós vamos espiritualizar o próprio Jesus. Jesus não pode ser uma pessoa, ele é uma ideia cósmica, uma ideia do bem que existe em todos nós. Ou seja, nós vamos de espiritualização em espiritualização, e nós vamos chegar ao nada, ao vazio, simplesmente ao vazio. Agora pensem bem. Na expressão de Paulo, anulam-se em seus próprios raciocínios. Exatamente. Agora, nós somos físicos. Nós vivemos num ambiente físico e fomos criados por Deus. O planeta Terra foi criado por Deus. O Sol foi criado por Deus, a Lua foi criada por Deus, as estrelas foram criadas por Deus e são realidades físicas. Quando nós pensamos no corpo que nós vamos ter após a transformação, ou quando nós pensamos nos anjos, os corpos dos anjos, 1 Coríntios capítulo 15, não diz que os anjos são seres abstratos, sem corpo. Não. 1 Coríntios capítulo 15 diz que
existem corpos espirituais, ou seja, são corpos de outra substância, são corpos, porém, de outra realidade, de outra substância. Então, com respeito ao céu, com respeito à Cidade Santa, Nova Jerusalém, com respeito ao santuário celestial, é claro que eles estão além da nossa compreensão. É claro que nós não queremos dizer aqui que o santuário celestial seja uma tenda, que seja um prédio feito de pedras. Eu não sei como que é exatamente a constituição do santuário celestial, mas o que eu sei é que João declarou: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Ele não é o céu, mas ele está no céu. Existe uma realidade celestial que nós chamamos de santuário, que está no céu, é uma parte do céu com duas grandes divisões, uma área chamada lugar santo e uma área chamada lugar santíssimo, com os seus itens. João diz que viu 7 tochas de fogo, 7 luzes diante do trono de Deus. Eu não sei exatamente como que é isso, sinceramente eu não sei. Eu sei que Deus falou para Moisés representar mais ou menos aquela realidade que ele viu por meio de um candelabro. Talvez, eu não sei, eu sinceramente não sei, talvez essas luzes da presença do Espírito Santo estejam voando ali diante do trono de Deus. Não dava na terra para fazer luzes ficarem voando. Então ele mandou construir uma haste com 7 braços. Eu não sei esses detalhes, mas eu sei que existe um santuário que se acha no céu, com lugar santo, com lugar santíssimo. Eu sei que existe a Arca da Aliança, dentro da qual estão os 2 memoriais, as 2 tábuas com o texto, resumo da lei de Deus. Eu sei que a lei de Deus é espiritual, mas ali ele quis erigir um memorial, um testemunho de qual seja a sua lei. Então eu sei que existe isso, eu sei que existe o trono de Deus diante do qual os anjos comparecem. Eu sei que existe isso. Eu não sei todos os detalhes, eu não sei do que é feito, de que é constituído. Eu sei a aparência que eles tinham quando Ellen White os viu, mas ela mesma não sabia de que eram constituídos. Mas eu sei que esse santuário existe, ele é real e ele é o fundamento de nossa fé. Ok, esse assunto está muito interessante. E mais interessante ainda é a conexão que nós popularmente fazemos entre a Arca da Aliança e o trono de Deus. No Antigo Testamento diz que Deus estava entronizado entre os querubins, acima dos querubins, os querubins que estavam ali sobre o propiciatório, que estavam ali na Arca da Aliança. Mas aqui nós vemos o trono de Deus, ali no Apocalipse, parecia diferente da Arca da Aliança, né? Primeiro João descreve o trono de Deus nos capítulos 4 e 5, e lá no 11:19 abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o trono de Deus? Não é o trono de Deus? Pergunta para o próximo vídeo. Não vamos responder isso hoje, acho que o vídeo já está num bom tamanho. Fique conosco, inscreva-se no canal Adventismo Vivo, inscreva-se no canal História na Profecia, ative as notificações, esteja em oração, anote os textos, leia a sua Bíblia e esteja presente no nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.